Bom dia, irmãos. Tudo bem aí com vocês? Atos 2:47 até o 42. A gente vai ler de trás para frente. Você já leu a Bíblia de trás para frente? A gente vai ler hoje. Atos 2:47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 43. Ou melhor, 44. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém. Por que eu quis ler de propósito do versículo 47 ao 42? Porque para mim me fez muito bem entender que o versículo 47 é um efeito do 42. O versículo 47 fala de uma igreja que louvava ao Senhor. Fala de uma igreja que caía na simpatia de todos os habitantes da cidade, no caso aqui Jerusalém, né? E fala de uma igreja que Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Mas isso é um efeito. E me ajudou muito a entender que a causa desse efeito é o versículo 42. Então, se nós quisermos chegar no versículo 47, nós precisamos investir no versículo 42. O versículo 42 é o que provocou o nascimento do versículo 47. Amém? Amém. Então, no versículo 47, aí fala de uma igreja que fazia três coisas. Quais que eram? 47. Louvava a Deus, o que mais? Caía na simpatia do povo, o que mais? E Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eu fui procurar um pouco a respeito dessa palavra simpatia. Tá vendo essa palavra aí, simpatia? Caía na simpatia de todo o povo. Eu fui procurar o significado dessa palavra simpatia. E no grego é charis. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? E a palavra simpatia aí é charis. E charis tem um significado um pouco mais amplo do que simplesmente simpatia. O significado de charis é exercer santa influência. Então aqui no versículo 47 fala de uma igreja que exercia santa influência sobre os habitantes da cidade de Jerusalém. Amém? Porque simpatia não significa que a igreja fazia manobras políticas para que os habitantes da cidade gostassem dela. É porque Deus habitava no meio da igreja e por isso a igreja exercia uma santa influência sobre os habitantes daquela cidade. Se a gente continuar a leitura dos capítulos aqui de Atos, para a gente chegar no capítulo 5, nós vamos ver que Deus operou um prodígio, um sinal ali na igreja. O que aconteceu no capítulo 5? Um casal mentiu e morreu. Deus operou um sinal maravilhoso, tremendo ali, porque a igreja não podia conviver com o pecado. O pastor daquela igreja era o Espírito Santo. Eles não mentiram para Pedro, eles mentiram para o Espírito Santo. E porque Deus habitava no meio da igreja, ela não podia conviver com o pecado. E por causa da presença de Deus na igreja, exercia uma santa influência sobre os habitantes da cidade de Jerusalém. Então esse é o significado da palavra simpatia.
Mas hoje, de um modo geral, a igreja já não é mais respeitada, né? Vamos dizer assim. Porque muitas vezes nós não nos damos o respeito. Muitas vezes a gente fura fila, joga papel na rua, não paga as contas, faz falcatrua, pratica pirataria. E às vezes por causa disso nós não nos damos o respeito. Eu lembro quando eu tinha me convertido, eu queria aprender a cantar e a tocar violão, e eu combinei com o meu professor de fazer 4 aulas por mês, uma aula por semana de canto. E eu perguntei para ele: eu faço as 4 aulas no mês e depois no outro mês eu pago essas 4 aulas? Ele falou assim: Márcio, eu só faço isso para quem não é crente, porque os crentes são os meus piores pagadores. Os mais inadimplentes que eu tenho são os tais cristãos. Você não é crente não, né, Márcio? Eu assustei, eu disse: eu sou. Ele falou assim: então eu vou exigir o seu pagamento primeiro, depois eu te dou as 4 aulas. Então, de um modo geral, a igreja perdeu um pouco o respeito, mas Deus quer que a gente recupere essa santa influência que nós devemos exercer sobre os habitantes da nossa cidade, os habitantes de Paranaguá, os habitantes de Matinhos. Amém? Amém. Deus quer que a gente recupere, e nós precisamos nos dar o respeito por causa disso. Mas o versículo 47 é o efeito. E para que ele venha à existência, ele precisa de um ninho para ele nascer. E o ninho é o versículo 42. Então, vamos entrar um pouco no versículo 42. O que diz aí? Que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão, perseverava no partido do pão e nas orações. Amém. Então a igreja perseverava em 4 coisas. Tá, o que é perseverar? Permanecer. O que mais? Dar continuidade. Dar continuidade. O que mais? Não desistir. Ou insistir. Eu quero trazer a definição aqui de perseverança com esse conceito. Insistir. Perseverar significa insistir. Qual é o valor da insistência na nossa vida? É que sem a insistência a gente não chega a lugar nenhum. É ou não é? Se você quiser passar no vestibular, você precisa insistir. No casamento, você precisa insistir. Na caminhada como discípulo, você precisa insistir. Se você começou a ler um livro e quer terminar ele, você precisa insistir. Para conseguir um emprego, você precisa insistir. E isso significa perseverança. Perseverança significa insistir. E sem a insistência, a gente não termina as coisas que a gente começou. É ou não é? Alguém disse assim: que nós somos um povo de muita iniciativa, mas de pouca acabativa. Já percebeu? Como a gente começa muitas coisas e não termina? Os irmãos estão me acompanhando aí? Você já percebeu que a gente começa muitas coisas e não termina elas, não termina aquilo que a gente começou? Mas perseverar significa terminar aquilo que nós começamos. Quem disse que é para parar? Não é para parar. É para terminar aquilo que começou. Nós precisamos insistir. Amém, irmãos? Sabe por quê? Terminar as coisas que a gente começou glorifica o Pai. Lembra de João 17, que Jesus disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, terminando a obra que me confiaste. Então, terminar as coisas glorifica a Deus. Por isso nós precisamos começar e terminar as coisas. Amém?
lembro da experiência de Jesus com Marta e Maria. Jesus disse para Marta: Marta, Marta, você começou muitas coisas e você não vai dar conta de terminar tudo, porque você está ocupada com muitas coisas que você começou, e poucas coisas são necessárias, e uma basta. E ali o Espírito Santo, com essa palavra, aplicou na minha vida um filtro. Eu comecei a meditar em mim quais são as coisas que realmente Deus pediu para eu fazer, que eu devo insistir e perseverar para eu terminar as coisas que eu comecei, para que eu não entre nessa fila dos que começam e não terminam as coisas. E eu estava com um leque muito grande, eu tinha começado muitas frentes e eu não estava dando conta de terminar elas. Então o Espírito Santo começou a me levar a meditar nas poucas coisas necessárias que Deus realmente quer que eu faça, para eu insistir e terminar cada uma delas. E daí eu aprendi um conceito diferente da palavra diligência. O que é diligência? O que é diligência? Hã? Fazer bem feito? Fazer bem feito. O que mais? Ninguém mais vai arriscar? Zelo. Zelo. O que mais? Excelência. Excelência. Dedicação. Padrão. Eu aprendi um conceito de diligência que diz assim, que é fazer tudo e fazer bem feito. Ou seja, fazer até o fim e fazer bem feito. Então diligência não é você fazer bem feito, mas não ir até o fim. E também não é você fazer até o fim e fazer de qualquer jeito. Diligência é fazer bem feitinho e fazer até o fim. E eu experimentei na pele esse negócio de diligência quando eu fui encarregado de traduzir um livro do Jorge Michan, Curados pela Palavra, a segunda edição, que é um livro de 260 páginas, 16 capítulos. Eu tinha 2 meses para traduzir aquele livro do espanhol para o português. E eu estava trabalhando na época, no horário comercial, de segunda a sexta, e reuniões quase todas as noites. Eu acordava de madrugada, das 4 da manhã às 6, eu me metia para fazer essa tradução. Mas no meio do caminho me deu muita vontade de desistir. E ali eu lembrava, o Espírito Santo me trazia aquele conceito de diligência, que é fazer até o fim, e fazer bem feito. Então eu tive que insistir para eu terminar aquilo que eu tinha começado. E terminar bem feitinho, né? Então, pela graça de Deus, eu fui até o fim. Mas eu experimentei na pele esse negócio de diligência, porque eu tinha que fazer bem feito e fazer até o fim com um prazo, né? E insistir significa isso. Insistir com diligência. Nós precisamos insistir. Qualquer área da nossa vida, nós precisamos insistir. Amém? Para deixar marcado, você quer dizer para o irmão que está do seu lado? Insiste, meu irmão. Insiste. Não é para desistir. Amém? Não é para desistir. Interessante que nesse versículo 42 aqui, a palavra propõe poucas coisas necessárias e indispensáveis que nós precisamos insistir. 4. Quais são mesmo? Doutrina dos apóstolos, o que mais? Comunhão, o que mais? Partir do sono e orações. 4 poucas coisas necessárias que nós precisamos insistir. Amém? Tá, o que é a doutrina dos apóstolos? Não sei se algum irmão já ouviu essa palavra, eu gostaria que desse a oportunidade para os outros pensarem, por favor. O que é a doutrina dos apóstolos? Primeira coisa que vem à sua mente, quando eu falo sobre isso.
Vamos, gente. O que é a doutrina dos apóstolos? Os ensinos de Jesus. O que mais? E aí, irmãos? Me ajudem aí. Os ensinos de Jesus. O que mais? O que vem na sua mente? Fundamentos da fé. O que mais? Regras de convivência para a igreja. Regras de convivência para a igreja. O que mais? Efésios 2:20 responde essa pergunta. Quem pode ler bem alto, por favor? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. A doutrina dos apóstolos é uma pessoa. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Então, irmãos, o fundamento dos apóstolos é uma pessoa. O fundamento dos apóstolos não é um conjunto de livretos, não é um conjunto de regras religiosas ou de conduta. A doutrina dos apóstolos não é um conjunto de ensinamentos, não é uma prática que deu certo em algum lugar, algum dia. A doutrina dos apóstolos não é um movimento, não é um avivamento, ou um costume, ou uma tradição. Não é um mover que aconteceu em alguma nação e nós copiamos. Não. A doutrina dos apóstolos é uma pessoa. E ninguém pode lançar outro fundamento. Lembra de 1 Coríntios 3:11? Ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, que é uma pessoa, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? A igreja é edificada sobre uma pessoa. É importante a gente entender que nós não estamos seguindo um modelo de igreja que faz discipulado, ou que faz... Nós não estamos seguindo um costume, uma tradição, um conjunto de ensinamentos. Nós estamos seguindo uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Amém? Amém. Se você for pegar as epístolas dos apóstolos, por exemplo, em Efésios 1:10, Paulo fala assim, que Deus revelou o mistério da sua vontade, que é convergir em Cristo todas as coisas. Aí você pega lá Colossenses 1:13, Jesus nos transportou do império das trevas para o reino de Deus. Em Jesus nós temos o perdão dos pecados. Em Jesus nós temos a redenção. Jesus é a imagem do Deus invisível. Em Jesus habita toda a plenitude. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o assunto dos apóstolos. Se você pegar a epístola de Hebreus, no capítulo 1, fala que Deus nos falou de muitas maneiras pelos pais através dos profetas, mas nesses últimos dias Ele nos fala através de uma pessoa. Se você pegar a epístola do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, nós anunciamos para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com seu Filho Jesus Cristo. Amém. Essa é a doutrina dos apóstolos, é o assunto deles. E aqui, no versículo 42, a Bíblia fala que a igreja insistia em Jesus. E se alguém nos anunciar
Uma outra pessoa? Um outro Jesus que nós não temos anunciado seja anátema. Já pensou? Anátema significa maldito, né? Então, irmãos, nós precisamos insistir em Jesus, em segui-lo. Amém? Nós precisamos enfatizar o que os apóstolos enfatizaram. A confusão começa quando a gente se afasta da doutrina dos apóstolos. Aí já começa a confusão. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus é um fator de unidade entre pessoas diferentes. A unidade não é um acordo de regras religiosas. Eu deixo as minhas crenças particulares, você deixa as suas crenças particulares, e nós temos um acordo das nossas regras religiosas e agora nós temos unidade. Isso não é unidade. A unidade é uma pessoa. Lembra de Efésios 2,14? Ele é o modelo perfeito. Ele é o modelo. Lembra de Efésios 2,14? Fala que Ele é a nossa paz. E de dois povos que estavam divididos, Ele reconciliou fazendo a amizade e derrubando a parede de separação que estavam entre eles, que era a inimizade, reconciliando em um só corpo com Deus esses dois povos. Então, unidade, nós não precisamos produzir a unidade. Jesus já produziu a unidade na cruz. Nós só precisamos andar nisso. E se você está em Cristo, que é diferente de mim, e eu também estou em Cristo, ali dentro dele, nós somos um. Nós todos nos encontramos em Cristo Jesus. Ele é o fator de unidade entre nós, ainda que sejamos diferentes. Jesus é suficiente para isso. Amém? Por isso que nós precisamos insistir em Jesus. O João Nelson Motto escreveu aquele livro, O Serviço dos Santos. E naquele livro ele conta uma historinha do cachorro e da lebre. Você lembra? Não sei se você já leu esse livro. Quantos leram aqui? Ele conta que tinha um fazendeiro com o seu cachorro ali na frente da fazenda e passou uma lebre correndo. E o cachorro viu a lebre e saiu correndo atrás da lebre, né? E os cachorros das fazendas vizinhas, escutando o latido do primeiro cachorro, o que eles fazem? Eles começam a sair correndo atrás, latindo, né? E no decorrer dessa caminhada, os outros cachorros foram desistindo e aquele cachorro que viu a lebre, ele alcançou, foi até o fim e trouxe para o seu dono, todo feliz, porque ele tinha alcançado o seu alvo, né? E qual a moral da história que o João Nelson Motto coloca ali? É que nós precisamos ter esse contato visual com o alvo, para a gente saber quem nós estamos seguindo. E não só seguir porque tem um cachorro latindo dizendo, ó, é lá o caminho. Eu aqui agora só sou um cachorro latindo, falando para você que nós temos que seguir a lebre. Mas você precisa ter o seu contato, sua comunhão pessoal, pela fé com Jesus. Porque assim você nunca vai desistir, custe o que custar. Porque você viu, você sabe aonde você está indo, você sabe de onde você veio, isso te dá identidade. Jesus é a visão. Lembra em Atos 26, 19, que Paulo fala para o rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Qual foi essa visão? Que Paulo viu? Jesus. Ele viu uma pessoa. No caminho de Damasco, ele viu uma pessoa. E se nós vemos essa pessoa, nós nunca mais vamos desistir. Nós vamos insistir até o fim. Amém? Eu aprendi uma definição da palavra toa.
que tem aquela expressão, né? Não ande à toa. Mas toa, eu aprendi que antigamente era uma corda que rebocava o navio. Quando ele estava perdido, sem rumo, no meio do mar, então eles amarravam uma toa no barco para rebocar ele. Então andar à toa não é ficar parado, sem fazer nada. Andar à toa é ser rebocado. E é notável, você percebe que o ser humano ele é rebocado por necessidades, é rebocado por oportunidades. Olha que oportunidade que eu tenho na minha vida, única. Eu preciso, não posso viver sem isso. Aí vai virar um reboque que está te puxando para longe da visão. Ou às vezes é uma necessidade, eu preciso disso muito. Aí você vai atrás. Aí no final das contas, sabe o que era? Uma toa que estava te rebocando para longe da visão. Não era aquilo que Deus tinha te mostrado. Mas Deus não quer que a gente ande por necessidade. Deus não quer que a gente ande por oportunidades. Deus quer que a gente ande por visão. E Jesus é a nossa visão. Nós não vamos ser desobedientes. Nós não seremos desobedientes à visão celestial. Amém? Sabe qual é a diferença de visão e revelação? Visão é quando você vê uma paisagem, um retrato, você viu. Revelação é quando esse retrato entra dentro de você e te conquista. Isso é revelação. Foi o que Paulo disse em Filipenses 3, né? Eu prossigo para conquistar aquilo que me conquistou. Amém? Para você conquistar no reino de Deus, você precisa ser conquistado pelo reino de Deus primeiro. Conquistado pelo alvo. E aí Paulo fala, eu prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Amém, irmãos? Nós precisamos insistir na doutrina dos apóstolos, que é uma pessoa. Amém? Para deixar marcado, quer dizer para o irmão que está do seu lado, a doutrina dos apóstolos é uma pessoa. Segunda coisa que fala aí no versículo 42, que a igreja insistia. Qual é? Comunhão. Tá, para a gente entender um pouco melhor sobre o que é comunhão, vamos ler Hebreus 10, 26, por favor. Quem pode ler bem alto? Hebreus 10, 26, por favor. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. A primeira palavra desse versículo aí, por quê? Está explicando. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, não resta mais sacrifícios. Uau! Que pecado sério! Que pecado é esse? Que pecado sério é esse que ele está falando? O versículo anterior explica. O que diz o versículo anterior? Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Não deixe de congregar. Esse é o pecado que ele está falando. Porque se cometermos esse pecado voluntariamente, já não resta mais sacrifício. É aquele que conscientemente ele sabe que é seu dever, é vontade de Deus congregar. Mas ele consciente, voluntariamente, ele decide, eu não vou mais congregar.
É que a sociedade bíblica colocou um título entre o versículo 25 e o versículo 26 e a gente acha que ele esgotou o assunto. Mas ele não esgotou. O versículo 25 explica o 26, o 26 explica o 25. Ele está dando uma continuidade. Insistir na comunhão, irmãos, é insistir em congregar. Amém? Amém. Não desista, meu irmão. Deus quer que a gente insista na comunhão, em congregar. Se nós quisermos chegar no versículo 47, nós precisamos insistir no 42. Hã? É ou não é? Amém ou não? Lê para nós. Essa é a mensagem que ouvimos nos programas é Jesus, nele não existe a chamação das coisas. Continuarmos em comunhão com ele, caminhando nas tarefas. Deixarmos de comunhão com ele, caminhando nas tarefas. Mentirosos, não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele não está na luz, temos plena comunhão com ele. Como Jesus Cristo, Amém. Isso é insistir na comunhão. Se a gente quer uma igreja que louva o Senhor, que exerce uma santa influência sobre os habitantes de Paranaguá, e que Deus acrescenta todo dia os que vão sendo salvos, nós precisamos insistir na comunhão. Não deixe de congregar. Amém? Quer dizer para o irmão que está do seu lado? Não deixe de congregar, meu irmão. Márcio, porque você deixar de congregar, de certa forma você está abrindo mão da unidade. E você está caminhando em uma direção contrária ao que Cristo conquistou na cruz. Está se opondo a Deus. É sério. O Haroldo falou aqui que se deixar de congregar, se nós deixarmos de congregar conscientemente, né, decididos, nós estamos se opondo àquilo que Jesus fez na cruz, que é a unidade, né? E é sério. Para nós a unidade é um assunto de discussão, né? Mas para Jesus é um assunto de vida ou morte. A Bíblia fala em João 11, 51 e 52 que Jesus morreu na cruz para juntar os filhos de Deus em um só corpo que andam dispersos. E Jesus custou a própria vida. Eu aprendi que ovelha é um animal gregário. Sabe o que é gregário? Feita para andar em rebanho. E você percebeu já, né, que Jesus nos compara com ovelhas. Nós somos animais gregários. Nós somos feitos para andar em rebanho. Amém? Amém. Em 2015 eu fui ministrar num retiro no Peru. E eu e mais um presbítero da Argentina éramos os preletores. E ele chama Cláudio Lancioni. Ele é da cidade de Rosário. E ele escreveu algumas linhas sobre comunhão, sobre congregar. E eu achei muito preciso as coisas que ele escreveu. É bem curtinho, eu vou ler para vocês. Diz assim: no nível mais fundamental de compromisso, os discípulos deveriam ser fiéis em ir nas reuniões semanais. É impossível trabalhar com uma visão de formação de vidas se os irmãos não vão aos encontros. A irregularidade nos encontros mostra um nível muito baixo de compromisso com o reino de Deus e com o grupo. Todos temos situações familiares e pessoais para faltar nas reuniões. E apesar disso, os líderes e discípulos fiéis
fazem os arranjos necessários para não faltar. Todos os irmãos deveriam se acostumar a planejar a semana de tal modo que consigam ir em todas as reuniões. Não só os encontros gerais, mas também com seus discipuladores. Quando isso não ocorre, é porque estamos dando mais importância para outras atividades. Sério, né? Se nós quisermos uma igreja que louva ao Senhor, uma igreja que exerce santa influência sobre os habitantes da cidade, e uma igreja que Deus acrescenta todo dia os que são salvos, nós precisamos insistir na comunhão. O que você acha? E o Márcio? Oi. Coisa importante assim que Deus tem falado comigo, às vezes a gente tem muitas ocupações, né, conforme você falou no início, né? E até como igreja, então a gente desvaloriza um encontro do outro, vamos dizer que tem encontro semanal e também tem um domingo, aí a gente faz loteria. Escolhe um, entendeu? E o que Deus tem falado comigo é que aquele encontro é ímpar. A pessoa do Senhor Jesus, naquele momento, tem algo específico para aquele momento, algo específico a ser tratado, a gente não pode fazer essa loteria. E a gente acaba assim desmerecendo, porque de repente lá é uma oração para junta, sei lá, né? A gente não, no de Matinhos eu vou. Mas né, na primeira semana não deu, viu, Jorge? Fica para outra vez, né? Nós não temos esse direito, né? Porque é a pessoa do Senhor Jesus que está ali onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Amém. Então temos que nos esforçar. Sim. Amém, Senhor. Nos ajuda a sermos perseverantes. Insistir na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Uma ferramenta infalível para viver em comunhão é o perdão. Você já percebeu que Jesus categorizou o perdão em 3? Jesus condicionou o perdão. Lembra de Mateus 6,12? Se você perdoar os homens as suas ofensas, o vosso Pai vai perdoar as suas ofensas. Se você não perdoar os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vai perdoar as suas. Está escrito isso em Mateus 6,12, é uma condição. Jesus condicionou o perdão. Se você não perdoar os homens as suas ofensas, o nosso Pai Celestial não vai perdoar as nossas. É uma condição do perdão. Segundo, Jesus quantificou o perdão. Qual é a quantidade? 70 vezes 7. E Jesus qualificou o perdão. Qual é a qualidade de perdão que nós temos que dar? Do íntimo. Do íntimo. Mateus 18. Se do íntimo não perdoar o seu irmão as suas ofensas, o vosso Pai também não vai perdoar. O perdão é uma ferramenta infalível para insistir na comunhão. Ah, Márcio, mas aquele irmão é difícil. O que eu faço? Insiste. Insiste. Tem que insistir na comunhão. Amém? Coisa boa.